O contorno mandibular é o segundo procedimento mais procurado pelos pacientes no consultório, ficando atrás apenas daquela queixa principal do aspecto de cansaço no rosto. Se esse é um assunto que te interessa, me acompanhe até o final do vídeo, que eu vou explicar como ele é feito e quais são as principais queixas e dúvidas dos pacientes. Eu sou o Dr. Cássio Siqueira Júnior, tenho 46 anos e sou especialista em harmonização facial. Vamos bater um papo então sobre o procedimento de contorno mandibular. Ele é um procedimento muito procurado no consultório, ficando atrás apenas daquela queixa principal, que é o aspecto de cansaço do rosto. Mas é muito importante que antes de fazer um procedimento de contorno mandibular, a gente faça a reestruturação desse terço médio aqui da face, porque ele alivia o peso que se acumula nessa região inferior aqui, fazendo com que a gente perca essa delimitação entre rosto e pescoço. Esse procedimento é feito usando o preenchedor padrão, que é o ácido hialurônico, numa técnica que é minimamente invasiva, ou seja, não tem cortes, não tem suturas, não tem pontos, não tem cirurgia, por isso a recuperação é extremamente rápida. Para muitos casos, só de fazer uma projeção desses 4 ângulos aqui da mandíbula, a gente já consegue um resultado bastante satisfatório. Mas, para outros casos, a gente ainda precisa fazer um preenchimento unindo esses 4 pontos e melhorando esse contorno e essa definição entre rosto e pescoço. Os pacientes que chegam ao consultório procurando fazer um procedimento de contorno mandibular costumam ter 3 dúvidas bastante comuns. A primeira delas é se o rosto vai ficar excessivamente quadrado, e a resposta é não. Isso porque a gente procura fazer um procedimento que visa a naturalidade e dentro dos princípios da estética invisível, ou seja, a gente nota que teve uma diferença, mas não fica evidente que foi feito algum procedimento. Outra dúvida muito comum também, agora exclusivamente do público masculino, é em relação à barba. Os homens ficaram presos a uma barba longa por muitos anos. Isso como uma forma de esconder a ausência, a falta de estrutura aqui no terço inferior e também de trazer mais harmonia entre os terços da face. Quando a gente vai fazer um procedimento de contorno mandibular, a gente precisa tirar a barba. Então, para muitos homens isso é um grande problema, Eles não estão acostumados ou há muito tempo não se veem sem barba. Então a gente faz um planejamento antes, a gente combina as datas direitinho. Já aconteceu também algumas vezes eu ter que eu mesmo tirar a barba do paciente na consulta, para vocês entenderem como é difícil para o homem muitas vezes tirar essa barba. E a terceira dúvida mais comum é se os resultados vão aparecer rapidamente. E a resposta é sim. Eu costumo fazer esse procedimento de contorno mandibular em 2 etapas. Na primeira etapa, a gente vai trabalhar ali 80% do problema, tá? Devolvendo, recuperando, trazendo mais estrutura para esse terço inferior. O resultado já é praticamente imediato. Mas numa segunda etapa, a gente vai fazer mais uma sessão menor, só para refinamento. Então a gente vai dar mais contorno, mais definição e corrigir algumas assimetrias que ficaram. Quando a gente pensa em contorno mandibular, a gente tem que levar em consideração a harmonia entre os terços da face. Então esse terço superior, o terço médio e o terço inferior precisam ter distâncias mais parecidas. A mesma coisa acontece entre esses 2 ângulos aqui embaixo e esses 2 ângulos aqui em cima. Precisam também ter distâncias mais parecidas. Isso faz com que o rosto fique mais quadrado e mais harmônico. Uma curiosidade muito interessante sobre esse tipo de procedimento é como ele muda a nossa autoestima e também a forma como as outras pessoas enxergam a gente. Um rosto que tem uma mandíbula mais quadrada, mais marcada, com ângulos mais acentuados, um queixo mais definido e mais projetado, transmite uma imagem de força, de autoridade e traz mais personalidade para o rosto. Quem trabalha com público, quem está num cargo de liderança, que precisa transmitir esse tipo de imagem, costuma notar uma diferença muito grande quando faz esse tipo de procedimento. Tem também aquelas pessoas com um rosto mais arredondado, que trazem uma imagem mais infantilizada para a face. Essas pessoas, quando fazem esse tipo de procedimento, notam uma diferença marcante num aspecto de mais maturidade. Os pacientes que me procuram para fazer um procedimento de contorno mandibular chegam com medo muito grande de ficar com o rosto excessivamente quadrado ou artificial. Isso porque a gente vê muitos casos por aí, infelizmente, mas é quando o profissional exagera na quantidade de material ou ele não respeita alguns princípios básicos ali de harmonia entre os terços do rosto.
Ou seja, esse terço inferior acaba ficando muito maior do que o terço médio e o terço superior. A distância entre esses dois pontos acaba ficando também muito maior do que a distância entre esses dois pontos aqui. Mas agora eu estou curioso para saber de você. Você tem vontade de fazer um procedimento de contorno mandibular? Você que tem um rosto com um aspecto um pouquinho mais infantilizado, você acredita que esse tipo de procedimento pode te ajudar a passar uma imagem de mais maturidade? Você que trabalha com público, diretamente com público, em cargos de chefia, em cargos de liderança, você acha que uma mandíbula mais marcada, mais pronunciada, pode te ajudar a transmitir uma imagem mais de força, de autoridade, de personalidade? Você, público masculino, que está preso a uma barba há anos, você tem vontade de ter mais flexibilidade, de usar uma barba mais curta ou inclusive barba nenhuma? Deixa seus comentários aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar por esse assunto. Curte o vídeo que me ajuda bastante também e continue me acompanhando aqui no canal para mais outros temas sobre harmonização facial com enfoque no público masculino. Muito obrigado